Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje com uma brasileira, está lá do outro lado, lá no Brasil, em São Paulo, vai nos dar o prazer aí de conversar com ela. Andréa Espínola Baialuna é uma psicóloga, vai falar com vocês e comigo aqui no nosso Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui de Portugal. Vamos falar com a nossa terra maravilhosa, Brasil, com a Andréa. Olá, Andréa, obrigado por nos dar o prazer de falar com a Oi, gente aí. Obrigado. oi, Edu. Boa noite. Eu que agradeço. É um prazer participar do seu podcast. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que passou o dia de hoje? Muito trabalho? Bastante trabalho, graças a Deus. E agora aqui concentrada para falar com você, e com toda a seus seguidores, sua audiência. Obrigado, Obrigada pelo convite, Edu. obrigado. Você já está na área de psicologia há bastante tempo e agora está numa nova empreitada, é isso? Isso mesmo. Na psicologia eu já atuo há mais de 20 anos Certo. e sempre voltada para desenvolvimento de pessoas. Aham, E agora, dentro da neuropsicologia, eu estou voltando todo o atendimento para o público de idosos. certo. E, Está e gostando dessa aí, nova mudança? sim, é um público que sempre conquistou meu coração. Aham, E agora é bom poder contribuir, ajudar para essa fase do envelhecimento. A gente percebe na população um envelhecimento agora ocorrendo de uma forma, né, progressiva, acelerada, sim, não bem só no considerado. Brasil, aí em Portugal também, Sim, sim, né? verdade. Então, me interessa bastante poder ajudar e contribuir para essa fase da vida. Nesse tipo de atendimento que você está agora, você atende em consultório ou atende em consultório do governo? Você é É, concursada tem ou atende no seu próprio consultório? Eu atendo no meu próprio consultório particular e atendo também a domicílio, né? Até Ah, por tá. conta do perfil Sim, do paciente, que tem alguns idosos, sim, dependendo sim, do grau de comprometimento que já haja, né? sim. De alguma demência, enfim, então também faço atendimento domiciliar. É, eu Agora eu estou atuando na região de Jundiaí, que é no interior de São Paulo, tenho mas a partir de janeiro eu começo a atuar em São Paulo, na capital também. também, não é só lá. Então é em Jundiaí e capital, é isso? Isso, inicialmente uma fase de transição por conta dos pacientes de Jundiaí, mas Certo, depois eu foco mais na capital realmente. certo. Eu ia até perguntar, e você já falou que faz atendimento a domicílio. Eu acho isso muito interessante, devido, como você disse, a talvez as debilidades das pessoas irem até você, né? As dificuldades das pessoas irem até você. Eu acho isso muito válido, Sim. muito Pelo perfil do próprio idoso e também, desculpa te interromper, Edu. tranquilo. Pode falar, pode falar. Ia falar pelo perfil do próprio idoso e também para facilitar a vida dos familiares e dos cuidadores, Sim, porque a rotina às vezes é meio que atribulada, então o atendimento domiciliar sim, ajuda bastante. sim, legal, legal. E você atende por convênio também ou só particular? É particular, mas eu consigo fazer todo um trabalho de reembolso, enfim, isso tudo é tranquilo de negociar, Que legal, né? que legal. Eu pergunto isso que é para os nossos internautas que vão nos ver entenderem o que a Andrea faz e também procurarem você através do seu arroba e solicitarem aí um atendimento, um bate-papo para fazer uma avaliação, para fazer um atendimento posterior. Essa é por isso que eu vou Muito perguntando bom. isso aí, entendeu? Tá ótimo, tá É, certo. O que que legal. acontece, né, Edu? O que eu percebo é que, assim, né, até para explicar um pouco do caminho que eu venho fazendo para oferecer Sim, esse tipo de atendimento. aham, Com o passar dos anos, sim, a vida reduz as nossas demandas diárias, né? sim. Então, você é pai, você sabe bem. Então, os filhos crescem e a tendência é sair de casa. A gente segue uma carreira que, de repente, a gente se depara com uma aposentadoria. Uhum. Os eventos sociais, conforme a gente vai envelhecendo, eles vão ficando cada vez menos frequentes. Então, Sim. assim, esses eventos que trazem, de certa forma, alguma perda Uhum. na rotina em relação às atividades que a gente tem,
e essas mudanças todas impactam diretamente no nosso cérebro. E Sim, aí, então, a gente precisa fazer uma reposição, de alguma forma, sim, dessa atividade intelectual que antes a gente tinha em sim. uma rotina, em uma agenda que era lotada, e por conta do envelhecimento, que é natural, essas atividades acabam sendo Diminuindo, né? reduzidas. Sim, Então, exato. a estimulação cognitiva Uhum. vem para auxiliar esse cenário que a gente encontra naturalmente no envelhecimento. Que bom que você pensa dessa forma e ajuda pessoas necessitadas, não é isso? Eu acho isso muito Bem, essa que é a intenção. E legal. mesmo, Edu, os idosos ativos, Uhum. não só os idosos que já apresentam algum tipo de declínio cognitivo Sim, ou uma demência já diagnosticada. O idoso, mesmo que ativo, ele pode fazer um trabalho de estimulação para trabalhar todas as habilidades cognitivas que a gente tem. sim. Normalmente, as pessoas pensam, na memória. Uhum. Ah, minha memória está falhando, é um sinal de alerta, mas não é só a memória que é um sinal de alerta para a gente. A gente tem que pensar na linguagem, na atenção, Sim, na memória, com certeza, e várias outras funções executivas que vão fazer com que a gente consiga realizar as atividades de vida diária. sim, claro. E para um idoso, quando a gente faz um trabalho de estimulação cognitiva, a gente consegue, mesmo que ele seja ativo, a Uhum. gente consegue fazer com que ele tenha autonomia, com que ele tenha bem-estar e qualidade de vida para Sim, poder seguir ali com as atividades dele de forma mais independente, sem precisar de um suporte, sim. né? Diferentemente de um Sim, idoso tá que já debilitado. tem algum comprometimento. Sim. Exato. Esse tipo de trabalho você faz também junto aos lares? Aqui é chamado de chamado de quê lá? De asilo também, não? Aqui é chamado de Aqui a gente chama de ILPI, que é a ah, Instituição de Longa Permanência, são residenciais, né, dos residenciais, idosos. isso. Você atende também junto a Isso. eles? Também atendo, mas aí, assim, um atendimento diferente, porque quando eu faço num atendimento particular, eu consigo perceber e fazer um diagnóstico para montar um plano de estimulação Entendi. cognitiva personalizado. Sim, isso. Quando eu vou para um lar ou eu faço uma oficina cognitiva em grupo, Ah, o trabalho ele é mais preventivo. Eu não consigo ir exatamente numa demanda personalizado, né? individual. É, exato. Exato. Ele é em grupo, total. Em grupo, em grupo. E funciona bem. E é importante. E tem empresas incríveis que fazem esse tipo de trabalho também, Sim, é, como uma escola em que a gente leva a criança para fazer sim, sim, 2 horas de inglês, por exemplo. sim, A gente tem aqui no Brasil, eu não sei se aí em Portugal também tem, algumas escolas que sim. oferecem sessões de estimulação cognitiva para idosos. Então, o filho, a filha, Tem, o tem. cuidador leva o idoso, ele fica lá, faz algumas atividades e depois vai buscar. Sim, tem bastante aqui. Atividades de ginástica, de dança, Isso, aqui tem bastante e também. ginástica cerebral. Cerebral, Eu estou dizendo exatamente, aqui. exatamente, exatamente. Ele vai lá tentar descobrir as coisas e o idoso, como aí deve ser igual aqui, ele sente falta desse dia, ele fica esperando o dia chegar, que é para os monitores estarem junto com eles ali, e eles ficam muito felizes com essas atividades, não é? Porque a maioria Sim, não tem ninguém, é abandonado no lar, não é? Então conta com a sim, presença dos monitores, não é? é verdade, porque também, como você bem disse, Edu, tem a questão da socialização, né? Sim. Então, para o idoso, essa questão do convívio, de sair de casa, de estar em contato com outras pessoas, Aham, esse movimento é sim. muito importante para o É bem idoso importante. também. É verdade, é verdade. E evita a depressão, Sim, que exato. também é um outro fator de risco para demência, por exemplo. É quase não é falado em depressão no idoso, mas o número é muito grande por causa do abandono, não é? O número de Sim, idosos depressivos é muito grande, não é? é. É, É, e se fez- a gente não está atento, isso acaba se agravando, e sim, quando a gente percebe, pode ser tarde, já né? E era. aí É, um processo de reversão é muito mais delicado quando a gente fala de um exatamente. idoso. Muito delicado, né?
E as pessoas não É, entendem que depressão. Eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo que eu passei por uma muito pesada, né? Há 15 anos atrás, eu passei por uma depressão bem difícil de recuperação. Mas imagina num idoso que se sente abandonado, às vezes é irreversível, não é verdade? é, Às vezes é e o idoso, às vezes, não percebe que ele está entrando sim, nesse processo, sim, sim, né? sim. Aí ele perde a vontade de sair de casa, ele não quer mais socializar, ele às vezes não quer nem, às vezes a própria alimentação dele Eu também ia acaba falar, não quer ficando comer, não quer fazer mais nada. debilitada, e uma Exatamente, coisa puxa a outra, exatamente. né? Uma coisa puxa a outra. Sim, aí já sai E- de uma coisa que é depressiva para uma outra tipo de doença, de debilidade. É complicado, complicado. Então, por isso que Sim, as pessoas que trabalham em lares ou os psicólogos que dão atendimento aos idosos têm que estar muito atento a esse detalhe, não é? Tem que estar muito atento para sim. perceber a que nível está chegando o idoso que está ali, não é? É bem complicado. É verdade. E a depressão, então, como eu comentei, né, que é um fator de risco para essa questão de levar o idoso para um processo de declínio cognitivo, perdão, um pouco mais severo, ou até mesmo chegar em algum diagnóstico de demência, esse é um dos fatores de risco que a Hum, gente encontra, é, nesses cenários, porque além da depressão, a gente tem sedentarismo, sim, é, algumas alterações até de campo visual, sim, é, alcoolismo, sim, sono irregular. Então, assim, tem alguns fatores de risco que quem está próximo do idoso, se puder ficar atento, sim, consegue prevenir algumas situações mais delicadas no futuro, né? sim. Então, são alertas aí que eu gosto sempre de Junto, deixar junto bem com o que você claro. falou do alcoolismo, também tem a dependência de remédios, né? De barbitúricos, que ele começa Sim, a tomar e também, ali ele só vive bem com aquele barbitúrico ali, não é? É complicado isso. sim, Está sempre dependência química, de certa dependência forma, né? química total, exatamente. Precisa estar sempre alerta com os É, idosos, não é? Dar total atenção, porque sempre. a maioria que estão nos lares estão abandonados, não é? Pela família. Então, quem está ali, quem se coloca naquele lugar para trabalhar, tem que estar sempre alerta, não é? Sempre alerta. É, é verdade. Tem alguns casos, muitos casos até, sabe, do que eu vejo, de idosos que estão em lares, mas que, de certa forma, não há abandono, Uhum, porque a família justamente prefere que o idoso tenha um suporte diário, que tenha um suporte especializado. Tudo sim, isso depende muito do lar, que é claro que tem que ter uma curadoria aí para poder escolher um lar que seja adequado, sim. né? E correto, mas assim, e tem alguns casos muito positivos de idosos que frequentam os lares, também os asilos, né? Na verdade, quando eu falo abandono, é o abandono da família. O filho está longe, o filha está longe, e lá dentro do lar, como aqui eu vejo bastante, ele é muito bem tratado pelos funcionários, é muito bem tratado por todos dentro do lar, até pelos companheiros que estão lá com eles ali, um ao outro. Sim, Mas, eles criam no vínculos lá dentro, é lindo de ver. exatamente. Mas no fundo, sente falta do filho, sente falta da filha, né? Sente falta da família sanguínea, não é? E, infelizmente isso Sim, acontece. E aí, através é verdade. dessa situação, eles formam uma nova família entre eles ali, não é? Sim, com É, certeza. A socialização aí entra sim, como né, um forte alicerce para o dia a exatamente, dia, né? Para seguir o exatamente. dia, um dia após o outro, Sim. nesse processo do envelhecimento, Agora né? Com conta para qualidade de mim. vida, de preferência. Sim, exatamente. Conta para mim não, para nós, essa mudança total aí que você fez, trabalhava como desenvolvimento de pessoas e agora voltado para essa nova empreitada aí. Por que essa mudança? Sempre teve essa vontade? Como que é?
Então, eu sempre pensei na minha carreira como psicóloga, Aham, dentro do mundo corporativo, claro que tem uma curva, né, de ascendência. sim. E eu entendo que dentro da psicologia eu conseguiria postergar um pouco mais toda a minha trajetória profissional, Uhum, caminhando para uma área clínica, certo. né? E não somente dentro do mundo corporativo. Então, essa foi uma forma que eu encontrei Uhum, de conseguir estender minha carreira profissional dentro da psicologia, que é uma área que eu amo, entendi. e poder contribuir com o desenvolvimento ainda das pessoas, que é o que eu sempre me propus a fazer desde o início da minha carreira, né? Hoje Esse que era você o trabalha, propósito. hoje você trabalha como psicólogo numa companhia ou você tem um escritório independente que presta serviço às companhias de... Não, hoje eu trabalho como psicóloga autônoma no meu consultório particular. Sim, entendi. Hoje eu não atendo mais empresas. O que eu ofereço são oficinas, Ah, sim, né, ou palestras certo. vinculadas ao tema que eu trabalho atualmente, que é Entendi, saúde mental. Aí entendi, sim eu posso oferecer um serviço ou outro certo. para empresas, inclusive, mas algo pontual e não mais como uma carreira corporativa. Entendi. E você hoje faz também, você falou oficinas e tal, você faz palestras, workshops, essas coisas aí em São Paulo? Isso tudo eu posso oferecer em São Paulo ou na região aqui do interior também, Já- desde que o assunto seja esse, né, voltado para a saúde mental, Sim, pensando no bem-estar das pessoas. Essa é uma forma de juntar as minhas duas frentes de trabalho, juntar o né, útil ao dentro do mundo agradável. corporativo para desenvolver pessoas. É, não Aproveitar a é? experiência, né, Edu? Exatamente, é. Aproveitar a experiência, É. né, com certeza. Eu costumo dizer que E quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? é assim que eu me sinto. É É verdade. assim que eu me sinto. Sim. Muito bom, fazendo o que gosto. É assim E que eu me trabalhando senti também durante 30 anos. E hoje sinto falta. Hoje sinto falta. né? Mas Mas, o seu trabalho, eu vejo no podcast, do que é uma forma também de desenvolvimento, que é sim, lindo você conseguir divulgar informações, sim. compartilhar a experiência das pessoas, compartilhar conhecimento. Sim, é. Nosso podcast ele foi criado há um ano e pouco. Na verdade, em março do ano passado, nós fizemos o primeiro episódio. E para dar voz aos imigrantes, não só brasileiros que estão aqui, aos imigrantes, falando a verdade do que é ser um imigrante, não é? Muita gente chega no Instagram e fala, eu vi um monte de coisa errada, falando que aqui é mil maravilhas. O cara chegou ontem, chegou um mês, ou um ano, dois, já acho que eu estou aqui há 12, então a gente já tem um pouquinho mais de experiência e observei e falei, não, tá errado. Estão mentindo para os nossos conterrâneos, estão mentindo para as pessoas, então vamos falar um pouco a verdade. E aí começamos a trazer Que pessoas legal. que chegaram aqui, cada um com a sua história, não é? Contando um pouquinho aí para cada um ouvir. E aí o negócio tomou uma proporção muito grande. Hoje eu já tenho quase 400 entrevistas em um ano e pouco. Olha só que Então, bacana. deu certo. E eu fico muito E a feliz. informação de utilidade É pública, né, verdade. Edu? Que você É consegue verdade. orientar as pessoas que estão com desejo de ir para aí, que Sim, acabam se arriscando. sim, Então, é sim. bem legal, é um É. trabalho incrível. Dizer para as pessoas que é Muito bom, bom. mas tem que vir com o pé no chão, não pode flutuar achando. A maioria vem, eu vou ganhar em euro, Com tá? Você vai gastar consciência. euro também, né? Você vai gastar euro também. Tem que ter É, consciência. O seu trabalho, o seu tipo de é, trabalho aqui, é. a sua profissão Essa- aqui, e fazer. é bem valorizada aqui também. Tem bastante psicólogos que trabalham em lares, assim, dando total assistência para idosos também. Eu conheço algumas pessoas nesse segmento. Olha, É, que legal. Quem sabe você vem fazer Eu companhia com imagino, a aí deve ter um irmã campo e bem morar grande de aqui. atuação. É. Pensou? O sonho, quem sabe, né? É Ia verdade. ser uma delícia trabalhar aí pertinho da minha irmã. É. Você atende online também ou não?
Como o público é idoso, não. Ah, O que eu consigo fazer online é psicoeducação para as famílias, né? Para os é, cuidadores, isso eu aham, consigo online, mas o atendimento para o idoso tem que ser presencial, tem que ser, né? faz diferença, É, tem que ser. né? Mesmo porque Tem que ser. muitos não estão familiarizados com a tecnologia, não é? Podem ficar nervosos na Isso. hora, tal, não é? E, É, e o, e quando já existe um declínio cognitivo mais avançado, é, ou uma demência já diagnosticada, ah, aí é um caso mais delicado ainda, né? enfim, é verdade. Porque o trabalho que eu faço com eles é de estimulação cognitiva, como eu te falei, que eu faço para os idosos ativos, Uhum, mas aí eu acrescento mais uma frente de trabalho que são estratégias compensatórias, que é ajudá-lo a usar recursos, algumas táticas para dentro de casa conseguir ter certa autonomia. sim, Então, tem que estar presente, o corpo a corpo faz toda a diferença. sim. E aí, quando eu falo de demência ou do declínio cognitivo, eu não Hum. estou falando especificamente do Alzheimer, tá? Tá? Estou falando de demências em geral, 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 porque o que ocorre, né? Eu acho que é até bacana a gente diferenciar aqui sim. o declínio cognitivo da demência, porque no declínio cognitivo, Uhum, o idoso ele perde um pouco da velocidade de processamento, sim, ele sente algumas falhas na memória, sim. ele pode ter algumas dificuldades para a resolução de alguns problemas, Uhum, mas ainda assim ele consegue desenvolver com autonomia as atividades de vida diária, que é a parte de se alimentar sozinho, higiene, uhum, ele consegue viver dentro de casa ali com autonomia. Agora, o idoso que tem uma demência diagnosticada, uhum, ele tem já um comprometimento sim. para realizar essas atividades. Já Ele depende de não alguém, né? consegue, depende de alguém, ele precisa de mais ajuda, exato. Tá. Então, é essa a diferença. E o Alzheimer é Uhum, a doença neurodegenerativa mais conhecida porque é a principal causa da demência. sim, Então, a demência é uma síndrome, que é um conjunto de sintomas. E sim. o Alzheimer é uma doença. Então, às vezes as pessoas confundem, tá com demência, então tá com Alzheimer. Não necessariamente, Não necessariamente. porque outras doenças também podem Uhum. gerar, causar a A demência, demência, exato. não só o Alzheimer, Sim. E você, entendeu? Mas e é que o você Alzheimer é a mais é a conhecida. mais conhecida, que as pessoas confundem com demência, e não é. Porque a demência é a principal causa, né? O Alzheimer é a É a principal principal causa da causa da demência demência. no mundo. Sim, exatamente. Agora, No você, mundo. E no você Brasil também. nos seus atendimentos presenciais na residência das pessoas, como você falou, a domicílio, você encontra bastante idosos em residência ou mais em asilos? Tem família que mantém o idoso com demência, com Alzheimer, dentro de casa ou já logo manda para um asilo? Põe Tem, uma cuidadora ou sim. um A cuidador e maioria em deixa lá. casa, É. Ah, tá, nos meus atendimentos, a maioria é em casa, tá, tá, tá? Mas também pode ocorrer um caso ou outro nos asilos, mas aqui nos asilos, ou nas ILPIs, que a gente chama aqui no Brasil, tá. aí eles têm os psicólogos próprios para fazer esse atendimento Ah, individualizado, sim, que certo. não é o meu caso, você Sim, entendeu? Eu, no meu atendimento, quando eu vou, eles estão normalmente em suas próprias residências ou na casa dos filhos, não sim. necessariamente numa instituição, Então, entendeu? na verdade, quando você vai numa casa que tem um idoso debilitado desta forma, geralmente ele tem uma cuidadora ou um cuidador, não tem? Sim, normalmente tem. Aí você tem. Ou uma filha que acaba abdicando de toda a sua Ah, rotina lá para cuidar do pai ou da mãe, sim, entendeu? sim. Sempre tem alguém que está mais focado no dia a dia do idoso. Então, a minha pergunta também seria assim: você também dá atendimento para essas pessoas que se dedicam a cuidar dos idosos, não é? Que às vezes precisa também, Sim, não é? Ah, ou precisam, sim, como precisam. sim, Dedicam a vida deles sim, para exatamente. cuidar
do É, idoso, é, assim, é um trabalho que sim. não é fácil, Eu é conheço muito de amor, perto é isso. muita dedicação. Sim, sim, sim. A minha mãe foi uma dessas pessoas que abandonou a vida dela para cuidar do meu avô. Meu avô teve um AVC e quando voltou, voltou totalmente fora do ar, né? Então, e teve o Alzheimer também. Então, voltou com uma demência muito forte. E minha mãe falou: não, não vou pôr ninguém para Uhum. cuidar dele, eu que vou cuidar. Entendeu? Isso custou algumas coisas. Custou algumas coisas. Inclusive, Essa escolha não é fácil. inclusive custou o casamento da minha mãe com meu pai. Você entendeu? Porque, Olha só, eu é, imagino que sim, eu sim, imagino que sim, sim, porque o tempo dela se esgota, sim, o tempo dela se esgota, exatamente. Aliás, não não, tem não tempo para sobra nada mais mais. atenção para mais nada. Não tem tempo para nada mais, não é? Porque o meu avô, ele, É, com é, 80 e poucos anos, voltou, parecia uma criança, né? Um bebê, assim, tinha... é uma dedicação diária de quem Sim, cuida, assim, é sim, diário, sim, é. né? Por isso que eu disse do atendimento para essas pessoas que cuidam, porque é como você falou, precisa muito, né? Precisa ter alguém ali que... Precisa, além desse apoio emocional e até mesmo de estratégia de como lidar no dia a dia, né, com o Sim, idoso, que a gente chama de psicoeducação, né? uhum, É fundamental para essa pessoa poder cuidar tendo recursos, né? Porque não tem a vida ensina, ele aprende fazendo. É igual quando nasce uma criança e a mãe é primeiro filho, sim, então exato. vai aprender fazendo. Vai aprender a É a fazer, mesma coisa, exatamente. aprender Hoje, fazendo. hoje, Então pode falar, pode falar. o trabalho que eu faço olhando para o familiar é Ah, esse, e aí eu acabo até fazendo uma combinação, Edu, para a uhum, pessoa cuidar de si uhum. num trabalho preventivo, Sim, no porque ele já trabalho. está vendo o caminho do pai, porque tem fatores genéticos, né? Além de questões ambientais, Uhum, estilo de vida, tem fatores genéticos também que acabam sim, colocando em risco essa questão da nossa saúde mental. Então, eu acabo trabalhando muito com os cuidadores quando são familiares, por uhum, isso, para fazer um trabalho preventivo. O estilo de vida que a gente tem hoje determina a nossa saúde mental lá na frente, então sim, tá tudo muito junto, sabe? Na hora de cuidar, quando a gente olha para a família. sim. Que bom, que bom. Nessa empreitada que você está fazendo, você tem um Instagram voltado para isso? Ou você usa o pessoal? Estou falando para Tem, você passar o arroba para todo mundo saber qual que é o seu arroba. legal, é o psi, underline Andréa Espínola, Vamos e lá. também tem o site ideianeuropsi.com.br, que também tem algumas informações lá sobre o meu trabalho. Eu vou pedir para você repetir que a internet sua falhou e não saiu legal o arroba. É arroba o quê? @psi, underline Andréa Espínola, com S mudo. Certo. E o E o site é deaneuropsi.com.br. tá. Na hora que for colocar no ar, nós vamos colocar na descrição escrito ali. Depois você manda pelo WhatsApp Ah, ótimo. para a Paula tudo certinho, que a gente Mando, vai colocar lá mando. para as pessoas entrarem em contato com você na hora de precisar de um atendimento ou de uma avaliação, não é? É sempre bom, não é? Claro, Esse atendimento perfeito. hoje está focado em Jundiaí, mas vai expandir para São Paulo também. É isso? Entendi. Isso, a partir de janeiro eu começo atendimento em São Paulo. Certo. Janeiro de 26. Sim. Também em São Paulo ou só em São Paulo? Inicialmente, Edu, eu vejo que vai ser necessário uma transição por conta de pacientes que eu tenho aqui em Jundiaí. Certo, certo, certo. Então, inicialmente uma transição em Jundiaí e São Paulo, mas a ideia é que depois eu fique exclusivamente em São Paulo, na capital mesmo. Legal, legal. Estamos fazendo Uhum. o mesmo trabalho, né? Mesmo trabalho, mesma atuação, Sim, que legal. E com atendimento domiciliar, inclusive. eu tenho certeza que é um sucesso já. Amém. Hoje você já atende alguns pacientes em São Paulo ou não? Só Jundiaí? Ainda não, Ainda ainda não, não. só Jundiaí.
sim. Isso. Vamos divulgar isso aí, pô, Vamos, né? vamos. Você tem um logotipo da É. sua marca, não? Tenho, tá no. Ah, eu não sei se está no meu Instagram. Tava antes de eu colocar uma foto, mas eu posso te mandar depois? Manda para Mas ela, eu tenho. manda para Paula que é, eu vou colocar nos nossos podcasts, tem atrás ali, tem a televisão onde ficam os nossos patrocinadores. Vou colocar ali e vou sempre estar falando para divulgar aí o seu trabalho, que é um trabalho sensacional Ah, e é um legal. trabalho Sim, sim, sim. de utilidade pública aí que ajuda muita gente e um pessoal que está realmente necessitado, não é? Precisa desse atendimento, desse carinho, Obrigada. desse bate-papo. Às vezes é só um bate-papo, funciona muito bem, não é? É bem interessante isso. Bem, ajuda, né? É ajuda. Obrigada, Edu. Opa, vamos aí. Sem problema. Mano, eu vi que ela fala mano, né? Sem problema, mano. Eu só falo mano com ela, Edu, Ah, é com só com ela. ela. Pô, desculpa. É, Era segredo. só com ela. Eu não falo nem perto dos meus filhos, senão eles vão ficar repetindo, eu vou dar bronca neles. É Ela só com falou que ela. não gosta, ela falou, É, tá certo, tá bom, que legal, que legal. Legal que você está feliz aí com essa transição, que você está em um caminho que você sempre gostou, né? Eu acho bem interessante. Volto a falar, legal. quando fazemos o que gostamos, a gente não trabalha, né? Faz o que gosta, É né? verdade. E dessa mesma forma, Sim. fazendo o que gosta, ajudando pessoas que estão necessitadas. Isso é bem interessante. Obrigado pelos seus préstimos às pessoas Obrigada. necessitadas aí. É uma alegria É, fazer esse trabalho. é, Obrigada, Edu. E parabéns você também pelo seu obrigado, podcast, obrigado, todas as obrigado, informações que você compartilha por aí para ajudar as pessoas. É um obrigado, trabalho muito bonito, generoso. obrigado. Muito obrigado pela nossa entrevista. Agradeço a você por esse tempo. E eu vou te fazer uma pergunta. Você tem religião ou não? Você acredita em Eu, Deus? sou- eu acredito em Deus em muitas coisas. Sim. É, eu vou te fazer uma. E parou bem na hora da pergunta. Ah, voltou, voltou. Tá me ouvindo? Estou Tá. tô, Vou te fazer uma pergunta, tô ouvindo. não online, mas se tivesse frente a frente com Jesus, Tá. como eu estou com você agora, e você fizesse uma. Não é agradecimento, é uma pergunta para Jesus. Qual seria? Uma pergunta, não pode ser agradecimento? Não. Ahn, tá, então eu perguntaria assim: essa presença que eu sinto aqui é você? Muito bem, muito bem. Essa vale? É, eu acho que eu ia tirar essa dúvida, mas na verdade não é dúvida, tá? Eu tenho certeza, mas era Eu só ia para falar confirmar. agora, eu ia falar agora, eu tenho Tá? certeza que é, pô. Não tenha dúvida que está junto. É, É, não tenha dúvida que está junto. o tempo todo, né? É o tempo todo. É. Deus é bom o tempo todo. O todo. É. André, Amém. muito obrigado Amém. mais uma vez pelo seu tempo, por bater um papo com a gente, explicar um pouquinho da sua trajetória aí no mundo da psicologia, cuidando de pessoas que necessitam, que bate um papo aí, que com apenas um bate-papo já funciona muito bem, não é verdade? Então, muito É obrigado. verdade, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E Então, parabéns pelo seu trabalho também. obrigado. Obrigada. Obrigado.